O terceiro pilar que nós vamos falar é a parte sanitária, sanidade. Né? O que quer dizer sanidade? A gente está falando, se referindo à saúde do animal propriamente dita. Então, a principal coisa que nós vamos observar é que a gente já sabe que existem diversas doenças que acometem os caprinos e que nós precisamos, inicialmente, prevenir que elas aconteçam e, uma vez que aconteçam, nós precisamos saber como proceder para que a gente trate esses animais. Eu diria que um dos principais problemas que acontecem na caprinocultura e que limitam tanto a parte produtiva como a parte econômica é a verminose. Então, existem vários parasitos que eles acometem o trato intestinal dos caprinos e esses parasitos eles vão diminuir a produção de carne, diminuir a produção de leite e pode levar esse animal à morte. O ciclo dessas verminoses ele é muito rápido, ele é em torno de 4 a 7 dias. Então, nós vamos ter um animal que está infectado por algum desses parasitas, vai eliminar ele através das fezes. Essas fezes, uma vez em contato com o solo, esse parasita continua o seu desenvolvimento e aí ele vai chegar um momento que ele vai estar infestante, que é aí esse período de 4 a 7 dias. O animal entra em contato com essa verminose de novo e aí tem um ciclo de recontaminação. E como que eu vou fazer a identificação se o meu rebanho está ou não com verminose? Uma das alternativas seria fazer um diagnóstico preciso fazendo um exame que se chama OPG, onde as fezes são coletadas diretamente do reto do animal. Essas fezes são acondicionadas em copinhos, coletores, levadas ao laboratório, onde se faz a identificação precisa do nível de infestação e qual tipo de verme está infestando esse animal. Outra possibilidade seria fazer a análise visual do animal, identificando pelos sintomas. O animal normalmente fica apático, fica quietinho, isolado do rebanho. Ele apresenta sintomas como a anemia, onde o produtor pode fazer esse teste de farmácia lá nos seus animais. Olhando a mucosa do olho do animal, ele identifica qual o nível que está de coloração e a partir do 3, onde a gente tem uma coloração mais rosinha para o branco, esse animal vai estar com indício de anemia. Os pelos normalmente estão eriçados, quebradiços, sem brilho. O animal fica anoréxico, ou seja, ele fica magrinho, né? Ele se alimenta, mas não ganha peso. Indica que tem infestação de verminose naquele animal. E também o inchaço submandibular. Em alguns tipos de verme, ele fica com uma papada aqui embaixo do queixo, indicando alta infestação. Alguns casos, existe a presença de pedaços de vermes ou de larvas nas fezes, que é mais fácil de fazer essa identificação. Outro parasito importante, que principalmente acomete as crias nesse caso, é a eiméria. Esse parasito ele tem um sintoma clássico que é a diarreia. Então, aquele cabritinho que está lá com constante diarreia, com perda de peso, desidratação, e esse animal pode chegar até a morrer. O ciclo da eimeriose ele se dá no trato intestinal desse cabrito, né? Ela vai danificar a parede do intestino e ele não consegue crescer, não consegue se desenvolver. Como que o produtor faz para evitar que essa parasitose chegue às suas crias? Né? Ele pode fazer um aprisco suspenso, onde ele pode criar esses cabritos sem contato direto com o sol, onde tem essa contaminação, e também pode fazer o uso de alguns medicamentos à base de coccidiostático para eliminar esses parasitos do seu trato intestinal e esse animal venha a evoluir. Uma outra doença característica dos rebanhos caprinos é a linfadenite caseosa, conhecida como mal do caroço, onde os gânglios linfáticos do animal ele fica de forma inchada, entumecida e com acúmulo de bactérias naquele local. O produtor deve se lembrar que a linfadenite caseosa ela é uma zoonose, ou seja, ela passa do caprino para o ser humano. Então, no momento que o produtor for fazer a retirada desses nódulos, ele deve fazer de uma forma onde ele vai utilizar luvas e fazer todo o procedimento higiênico-sanitário sem se contaminar. Essas retiradas desses nódulos são importantes porque é assim que é feito o controle dessa doença dentro do rebanho. O produtor, uma vez que faz a retirada desses nódulos, deve queimar todo o material para evitar a contaminação do espaço onde os caprinos estão. A CAI
é uma outra doença que ela se caracteriza por artrite, né? Nas patas o animal vai apresentar esse sintoma de artrite, a pneumonia, uma mastite muito aguda, um emagrecimento progressivo desse animal. E em animais jovens, ela se caracteriza por uma encefalopatia, ou seja, um sinal neurológico dessa doença nos animais jovens. Aqui está uma cabra com sinal de CAI, onde ela tem nas articulações esse inchaço, essa artrite, sem conseguir fazer grandes movimentos. Aqui está o animal com o CAI, mas aí a glândula mamária também foi afetada, onde esse úbere fica bastante duro e perde a funcionalidade, não tendo mais leite nessa glândula mamária. Hoje existe no mercado uma vacina que se chama a Galaxiprar, que é a qual o produtor vai fazer uso no seu rebanho para evitar que esses animais contraiam a CAI. O ectema contagioso, que é conhecido como boqueira também, né? São essas pústulas que ficam em torno da boca do caprino, né? Ela também é uma zoonose, ela também pode ser passada para o ser humano. Então, quando o produtor for fazer o manejo com esse animal, o trato desse animal, ele deve ter bastante cuidado para não se contaminar. O tratamento é bem simples, ele pode fazer com iodo diariamente, colocando com um algodãozinho sobre a boca do animal, até que essas pústulas todas caiam, né? Tem que ter cuidado porque os cabritos que estiverem contaminados, eles, ao mamar no teto da cabra, essa cabra também pode ter o seu úbere contaminado e desenvolver essas pústulas no úbere. Então, esses animais devem ser afastados do seu rebanho. Uma outra doença de importância econômica dentro da caprinocultura, principalmente na caprinocultura de leite, é a micoplasmose. Essa micoplasmose ela pode se apresentar de forma respiratória, articular, mamária e ocular. Então, os sintomas tratam de uma inflamação da glândula mamária, só que aí também vai ter uma alteração do leite. O leite ele fica quase que transformado em água. Por isso que se chama também agalaxia, essa doença. A articulação também vai ficar bastante inchada, o animal vai ficar sempre com um lacrimejamento excessivo e isso quando esse animal apresentar sintomas. Na maior parte do tempo, esse animal apresenta-se assintomático. Então, na compra de animais, é importante a gente fazer a verificação de toda a saúde sanitária do rebanho, de onde se está adquirindo esses animais, porque ele pode vir assintomático e desenvolver o sintoma dentro do próprio rebanho. As clostridioses, elas são um grupo, né, de doenças geradas por bactérias do gênero Clostridium, mas as mais importantes, elas representam tanto os sinais neurológicos como os sinais digestivos. Nos sinais neurológicos, o animal apresenta convulsão, cegueira, fica com andar cambaleante e um enrijecimento da cabeça para trás, como vocês podem verificar nessa figura. Com relação ao sistema digestivo, ele existe uma diarreia muito intensa, por vezes essa diarreia de sangue, né, que é bem característica desse tipo de clostridiose, e um desconforto abdominal, levando o animal a óbito. A prevenção é bem simples, é com vacinação, a qual deve ser feita a cada 6 meses nos animais adultos, e nas crias a primeira dose deve ser feita aos 30 dias, repetida aos 60 dias de vida, e esse calendário deve ser estabelecido juntamente com o médico veterinário da região.